eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 13 de junho de 2021, vamos ver o que o deus nórdico Odin, através das runas, aconselha para toda esta semana. Vamos misturando, mexendo as runas, pedindo o ancoramento de todos os deuses e deusas nórdicas, em especial o deus nórdico Odin, para ver a orientação para todo este período. Saiu a runa, a Ferru, a runa do gado. E qual a orientação da runa do gado? O que antigamente, né, o gado representava o dinheiro, né? Quanto mais gado você tinha, mais rico você era. Então, uma semana para focar o quê? No financeiro, no trabalho. É uma runa de fertilidade, é uma runa de crescimento. Mas, para cuidar ali de um rebanho, para cuidar do gado, dá trabalho. Então é o trabalho árduo, põe a mão na massa, que traz esse período de fertilidade. E essa runa, ela é uma runa que traz inícios, traz novidades, traz começos de projetos, tá? Então é uma runa extremamente material. Então é uma semana para focar nas coisas mais materiais e trabalhar duro, que as coisas assim vão dar certo com novas oportunidades. E hoje, né, dia 13 de junho, é um dia especial, né, dia de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, ele é um santinho português. Ele nasceu em Lisboa, né? E ele é conhecido como santo casamenteiro, o patrono dos pobres, né? Ele é um santo muito popular no Brasil. Ele era contemporâneo de São Francisco de Assis, ele era um frade franciscano, né? E ele tem muita popularidade, principalmente nesse mês, assim, né? O mês de Santo Antônio. Então, pessoas que fazem novenas para Santo Antônio, é um santo muito poderoso. E ele é ligado, né, à parte afetiva, o santo casamenteiro, e ele também é ligado à parte de ajudar, auxiliar os necessitados, porque existem várias histórias em relação a casamento e à prosperidade de Santo Antônio. Por exemplo, vamos falar um pouco da parte de santo casamenteiro, né? Uma das histórias é que uma mulher, ela estava sendo condenada, né, acusada de adultério, né? E o fruto do adultério era o bebê que ela tinha acabado de parir, né, o bebê. E aí ela não tinha traído o marido, então ela pediu o auxílio de Santo Antônio para que a verdade viesse à tona. E aí Santo Antônio, através do bebê, falou, né, e o marido escutou, né, e a mulher foi absolvida, né? Então teve toda essa história de traição que Santo Antônio revelou a verdade através da própria criança que, entre aspas, era o fruto da traição, né? Essa é uma das histórias, ela uniu o casal novamente. Uma outra história também de Santo Antônio em relação a casamento é que uma mãe desesperada com tanta pobreza, ela colocou a filha era muito bonita, colocou a filha para se prostituir. E é lógico, a menina não queria isso, então ela rezou, né, com muita fé para Santo Antônio, e nas mãos dela, ao estar rezando, né, no meio das mãos dela aparece uma carta escrita que era para ela se dirigir ao comerciante da cidade, que ele iria, né, pesar aquela carta e dar em moedas de prata o peso da carta. E na carta, no final, assinado Antônio. E ela foi até o comércio,
né, desse senhor que chamava Antônio. Ele pegou a carta, né, e ele colocou na balança, e a carta, e colocou uma moeda de prata. E a carta começou a pesar, né? A carta começou a ficar mais pesada, e ele pondo moeda. Eu sei que ele pôs 400 moedas de prata, ela levou 400 moedas de prata, e aí, como ela ficou, né, bem financeiramente, vários homens da região queriam casar com ela, e ela conseguiu um bom casamento. Então essa também é outra história de Santo Antônio, tem várias histórias. Outra história de Santo Antônio é que uma moça, né, ela colocava flores para Santo Antônio, acendia vela para pedir um marido, um namorado, e nada acontecia. Aí ela ficou com raiva, perdeu a paciência e jogou o Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio, pela janela. No que ela jogou pela janela, caiu na cabeça de um rapaz, o rapaz subiu para entregar para ela e ela casou com o rapaz. Então essas são algumas histórias, né, que tem Santo Antônio, da origem do casamenteiro, né, e também do pão, né, tem várias histórias, porque ele é o patrono dos pobres. A história de Santo Antônio do Pão também tem várias histórias. Tinha uma moça que ela precisava abrir o seu comércio, né? Ela precisava abrir, não conseguia abrir. E aí ela pediu, a porta emperrou, não conseguia nem arrombar, ela não conseguia trabalhar. E aí ela pediu fervorosamente para Santo Antônio, né, para que abrisse aquela porta para ela conseguir o sustento do dia dela. E se ela conseguisse isso, ela distribuiria pães na cidade. E aí Santo Antônio milagrosamente abriu a porta, que ninguém conseguia, ela deu uma empurradinha e conseguiu abrir a porta, né? Então tem várias, uma outra história ligada ao pão de Santo Antônio também, é que ela tinha uma criança se afogando, a mãe desesperada pediu para Santo Antônio, né, ajudar a criança a sair, né, do afogamento. Se Santo Antônio fizesse isso, ajudasse, ela iria distribuir a quantidade de quilos do filho com os pães, né, os pães para as pessoas. E isso aconteceu. Então a gente tem várias histórias, né? E o próprio Santo Antônio estava no convento, e os frades, né, franciscanos falaram: olha, acabou o pão, não tem pão nenhum. Aí ele fez uma oração e falou: vai lá ver na cesta de novo. E aí tinha, né, os pães para os frades do convento de Santo Antônio. Então tem várias histórias, né? Então nesse dia 13, hoje, né, domingo, acenda uma vela branca para Santo Antônio, e os lírios, né, ofereça lírios para ele segura os lírios e o menino Jesus e um pãozinho, né? Então a vela branca, o pãozinho e os lírios, e peça para abençoar a sua vida afetiva, a sua vida financeira. Santo Antônio é um santo muito poderoso. E essa semana ainda, na segunda-feira, né, amanhã, dia 14, é dia de Nhá Chica. Nhá Chica é a primeira beata, né, ela foi beatificada em 2013, né, ela é de Minas Gerais, e ela era, a Nhá Chica, ela era filha, a mãe dela era escrava, e o pai era um branco, não sabe direito nas histórias, na biografia de Nhá Chica, o pai, a gente não sabe direito, mas ela era filha de escrava, e ela ficou órfã aos 10 anos de idade, e ela tinha muita devoção a Nossa Senhora, né, e que ela chamava Nossa Senhora de Minha Sinhá. E tudo ela ia orando para Nossa Senhora, né, ela ia orando, e criou-se uma afinidade e começou Nossa Senhora a conversar com ela. E aí as pessoas procuravam Nhá Chica, então fazendeiros, ricos, pobres, de toda a classe social, para pedir aconselhamentos. E ela falava: olha, não sou eu que faço o milagre, né? Eu rezo com fé, converso com Nossa Senhora e ela me responde. Então ela atendia várias pessoas, né, na consulta, porque ela tinha essa conexão com Nossa Senhora. Ela era analfabeta e ela não casou justamente para ficar à disposição da população e fazer os atendimentos, né? Então temos que homenagear aqui a nossa beata, né, a primeira beata
brasileira em Axika. E para a consulta com tarô, baralho cigano, runas, yoga, uma consulta mais completa, né? Para orientação, limpezas energéticas, cursos oraculares, né? A gente tem vários tipos de atendimento que tem como objetivo ajudar a pessoa num todo. É só entrar em contato no WhatsApp 981951632. E também me acompanhe nas redes sociais, que no dia a dia eu vou postando as atualizações, né? As novidades espirituais. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.